do Acre. Prazer, certo? Vamos ao próximo deputado Felipe Pereira. Tem Sua Excelência a palavra. Senhor presidente, deputado Silas Câmara, amigo, pastor e deputado Ronaldo Fonseca, grato amigo também, irmão em Cristo, pastor Cláudio Duarte, caros colegas de bancada, cumprimentando aqui a nossa deputada Antônia Lúcia, companheira de PSC, e a nossa figura feminina aqui do parlamento, representando, tá até verde, né, que é a cor do nosso partido. É, rapaz. Mas é uma satisfação estar aqui hoje nessa comissão, apesar de eu não estar aqui como membro do deputado Silas, até porque, como retornei de um período onde estava licenciado como secretário de Estado lá no Rio de Janeiro, e não tive a oportunidade de chegar a tempo de estar inscrito aqui como membro da comissão. Mas é só uma rápida participação que quero colocar aqui, pastor Cláudio, e caros colegas, aqueles que nos ouvem pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, que quando a gente fala de família, a princípio, pastor Cláudio, todo mundo acha que nós estamos falando apenas do segmento evangélico, do segmento religioso em geral. Mas eu tenho algumas experiências que tenho vivido desse último ano para cá, onde várias reuniões e participações com a sociedade civil como um todo, e algumas reuniões até interessantes, que em locais bem neutros, com pessoas muitas vezes consumindo ali a sua cerveja, né, e tudo, as pessoas me paravam e perguntavam: deputado, o que o senhor pode fazer para instalar a censura no Brasil? Censura, Bolsonaro. As pessoas... O Brasil, pastor Cláudio, o Brasil, Bolsonaro, ele não está concordando com esta porcaria de Big Brother que tem na nossa televisão, onde ali o que acontece é o estímulo total a toda prostituição em rede nacional que nós temos. A Rede Globo de televisão, ela simplesmente embebeda todo mundo dentro daquela casa, daquele programa, para que as pessoas possam se prostituir e, a partir daí, passar à sociedade um exemplo que não deve ser seguido. E quando eu estou dando esse exemplo aqui do Big Brother, não é porque eu, Felipe Pereira, apenas tenho alguma coisa contra. Não! A sociedade está clamando para que essa porcaria saia da nossa televisão. Essas novelas que só pregam promiscuidade também saiam das nossas televisões. Semana retrasada, eu retornando num voo para o Rio de Janeiro, eu me deparei com um senhor já dos seus 68 anos, que não é cristão, não é evangélico, Marco. E ele falou para mim: Felipe, eu lutei contra a ditadura, eu lutei contra vários movimentos, diretas já, tive participando de todos esses movimentos que teve no Brasil. Mas se tem uma coisa, isso ele falando, um senhor de 68 anos, e repito, eu sou evangélico, a grande maioria que está aqui nesse plenário hoje, parlamentares também são cristãos evangélicos. Não estou falando de um segmento religioso, estou falando da sociedade. Ele virou para mim e falou: como que uma TV brasileira, que é uma concessão pública dos canais abertos, é concessão pública, permite que temas totalmente contra os princípios da sociedade, não é princípio cristão, não é princípio religioso, princípios da sociedade, de formação da nossa sociedade, sejam totalmente deturpados para todas as casas brasileiras? Como que isso pode acontecer? Então, e são só exemplos que eu estou citando aqui, pastor Cláudio, de assuntos que correm na sociedade. É no dia a dia. Por favor, pastor. Uma partezinha, 30 segundos, só para enriquecer o seu testemunho. Na última edição do Big Brother, as últimas 3 sessões, os últimos 3 domingos, o Big Brother perdeu em audiência para o programa do Silvio Santos. Um velhinho de 82 anos, com a fórmula de cinquentenária, ou seja, uma resposta da sociedade brasileira dizendo que eles não aguentam mais tanta porcariada na TV. Está aí. Esses são exemplos que a gente vive, deputado Silas, já vou encerrar minha participação, para mostrar que a sociedade, e eu só abro um parênteses aqui na minha própria fala, essa comissão, esse estatuto que nós estamos aqui discutindo, que é o Estatuto da Família, eu me pergunto, Bolsonaro, a que ponto um parlamento brasileiro, de um país que é
tradicionalmente a favor da família, chegou a ponto de termos que estar aqui discutindo o Estatuto da Família. Meu Deus, família está na Constituição. E nós estamos aqui discutindo o Estatuto da Família para garantir o direito de todo o povo brasileiro que já está garantido na nossa Constituição. Então, isso é uma prova de que nós estamos vivendo um momento, pastor Cláudio, deputado Silas, nosso presidente em exercício, de que realmente é necessário que nós, que somos aqui defensores da família, defensores da vida, defensores dos princípios que garantirão a continuidade da sociedade, estejamos nos colocando cada vez mais firmes e cada vez mais combatentes nessa casa, que é a casa onde nós podemos, como o senhor mesmo colocou, é daqui onde saem as leis, é daqui que se formam as ideias, mas que com certeza tem um apelo de todo o povo brasileiro para que nós possamos alcançar um país mais justo e um Brasil verdadeiramente família, como é o que nós esperamos. Muito obrigado. Muito bem. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria de deixar aqui 2 ou 3 perguntas ao nosso convidado, o pastor Cláudio Soares Duarte, até porque é muito importante a sua presença nessa audiência pública. O senhor pode observar que só em o senhor estar aqui, o seu próprio exemplo termina trazendo aos deputados federais lembranças de alguns temas que, através das suas palestras ou dos seus vídeos na internet, termina pautando a sociedade em torno do que se deve conceituar como família. E eu queria que, depois que o deputado Jefferson fizesse suas perguntas, o senhor pudesse falar para a gente da sua experiência. Ultimamente, o senhor tem andado o Brasil inteiro e até países do mundo, como o senhor mesmo acabou de relatar. E eu tenho a impressão que, desse contato direto com homens, mulheres, famílias, o senhor deve ter, como bom observador que é, e também como uma pessoa que trabalha a família, tem esse ministério vocacional na sua vida e na sua família também, deve ter identificado problemas ou situações, além dessas que o senhor pontua de forma muito clara, como pedofilia, a questão do divórcio, a questão de outros pontos que o senhor colocou. Que conselho, que pontos o senhor daria para nós, deputados federais, observarmos com cuidado? E outra coisa, é muito complicado para a gente ouvir de uma pessoa com a sua capacidade essa indagação de o que nós podemos fazer. Na verdade, a gente pode fazer muito e, ao mesmo tempo, pode fazer pouco. Porque a gente pode fazer muito quando a gente toma a iniciativa de preparar uma lei e apresentar, mas a gente pode fazer pouco porque nós vivemos num país de desiguais. E num país de desiguais, quase tudo que se faz, você leva um carimbo por conta do seu comportamento. E é importante nós, como deputados cristãos, também conciliarmos isso. Eu achei muito interessante quando o senhor iniciou sua fala dizendo: eu sou contra qualquer tipo de discriminação. E mais do que ser contra qualquer tipo de discriminação, hoje passa pela capacidade de um líder, principalmente religioso, ele provar que ele é contra essa discriminação. Não basta dizer, eu sou contra. Ele tem que ter a capacidade, até porque ele foi chamado para ser líder. E como líder, ele vai ter que ter a capacidade de demonstrar que ele é contra qualquer tipo de discriminação. Não é fácil. Eu também sou pastor, meu nome político não tem PR antes, porque eu acho, com todo respeito a quem tem, mas eu acho que, ao estar aqui, eu não sou um pastor, eu sou um deputado federal, e sou pastor na minha igreja, sou pastor na minha terra, e tenho que agir com a isenção necessária que o cargo exige da minha atividade. Mas eu queria perguntar do senhor, quais pontos o senhor, nessa sua experiência, andando pelo mundo e pelo Brasil, e também convivendo na sua igreja, com o gabinete pastoral, o meu pastor é um pastor de família. Ele atende 2 vezes por semana, para o senhor ter ideia, de 8 da manhã a 1 do outro dia, família, só família. E só tem uma coisa que ele não permite que interrompa ele, quando ele está com a família no gabinete. Outro pastor ele permite, outro assunto, mas com a família ele não permite. Então, eu queria que o senhor pudesse falar, depois que o deputado Jefferson também fizesse as perguntas dele, até para lhe dar a oportunidade de aproveitar muito bem a sua vinda aqui, que o senhor falasse para a gente dessas experiências
tá certo? Dessa sua convivência pastoral de gabinete mesmo, da relação social da sua comunidade, do seu município e dessa sua peregrinação pelo mundo, anunciando que família, abaixo de Deus, é, sem dúvida nenhuma, a salvação da sociedade. Deputado Jefferson Campos. Eu quero agradecer ao nosso presidente Silas, nosso relator, pastor Ronaldo, saudá-lo. Eu sou vice-presidente nacional da Igreja Quadrangular do Brasil, Vossa Senhoria, pastor também, sou pastor em Sorocaba, há 25 anos. O pastor tem pregado muito na Igreja Quadrangular, nós temos sido muito abençoados pelas ministrações e o senhor tem nos dado, acompanhamos seu trabalho, parabenizá-lo, gostamos da forma diferente, alegre, que tem se posicionado, tem sido uma bênção muito grande. Então, as minhas palavras, na verdade, são para recepcioná-lo, os companheiros já fizeram aqui as suas ponderações, eu estou no 5º mandato parlamentar, 3 nesta casa, e tenho visto também essa degradação dos nossos costumes, e como bem colocou aqui o pastor Marco Feliciano, nós estamos aqui igual o povo de Israel quando esteve no Egito, enquanto foi escravo, quando era um povo pequeno, insignificante, lá na terra de Gósen, estava tranquilo, mas quando começa a crescer, aí o faraó vem com as propostas, vamos matar as crianças, vamos destruir os princípios, né? E Deus tem mandado os seus Moisés, e nós nos consideramos, eu me considero como tal, para a gente lutar contra essas leis que tentam degradar a família e também que tentam fazer com que os nossos locais de culto sejam extremamente exigidos e às vezes até de forma diferenciada. Para ter uma ideia, nós estamos hoje na nossa cidade com 650 templos multados por falta da vistoria do Corpo de Bombeiros. Esta casa aqui não tem a vistoria do Corpo de Bombeiros. Esta casa. O fórum da minha cidade não tem. A prefeitura não tem. O Ministério Público não tem. Mas só os 650 templos são multados e exigidos com ameaça de fechamento. Então, tudo isso a gente entende, estamos correndo atrás, legalizando, porque entendemos que temos que cumprir a lei. Mas essa lei, às vezes, vale para nós e não vale para outras entidades. E na questão, no que tocante à família, que é o que Vossa Senhoria, pastor, tem brilhantemente ministrado pelo Brasil e fora dele, na questão de família não é diferente. Nós temos visto e sabemos que a família é forte, é a base de uma sociedade forte. E o enfraquecimento da família acaba gerando uma sociedade enfraquecida, como estamos vendo hoje, com o aumento da violência, com o aumento com falta de condições básicas de saúde, de educação e tudo mais. Então, isso é apenas nesse sentido, dar as boas-vindas, agradecer pela sua presença, parabenizar o deputado que o convidou em nome da nossa comissão e desejar que esse trabalho continue sendo executado pelo Brasil. Dizer que nós da Quadrangular somos muito gratos a Deus pela tua vida e pelo teu ministério, porque você tem feito pela família, juntamente com a igreja, logicamente, você tem feito pela família do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente. Registrar Senhor presidente, a presença da pedir deputada... só licença, justificando que eu já cheguei atrasada, a deputada Rosinha da DEFAL, se eu já ia justificar e na verdade, registrar a presença. Eu ia registrar a sua brilhante presença. Eu queria pedir desculpas porque cheguei atrasada e já estou dando tchau. Tá certo. Eu estava no lançamento do guia para os comunicadores, uma cartilha que eu fiz de como se comunicar, como se relacionar com a pessoa com deficiência. Mas eu estou agora indo para uma reunião na ANAC, também sobre esse tema, a questão da acessibilidade de uma forma geral. Então eu queria pedir desculpas, mas antes de dizer que vou ter que sair, não o ouvi falar, pastor, mas já sei que foi muito rico o seu pronunciamento, e dizer que para mim, mais do que prazer, mais do que felicidade, participar dessa comissão e fazer parte desse grande exército nesse combate, né, nessa luta em defesa da família. Então, vou correr lá, do mesmo jeito que eu vou correr para lá, vou correr para voltar para ver se ainda consigo, do mesmo jeito, me enriquecer com mais informações para esta grande luta. Muito obrigada. Vai com Deus, minha irmã. Com a palavra, o nosso expositor, pastor Cláudio Soares Duarte. Bom, olha, diante das experiências que eu tenho tido, eu vou fazer algumas colocações e uma delas começa com uma pergunta: se vocês podem fazer algo, se puder, por favor, façam. Hoje uma propaganda de sapato tem uma moça pelada no outdoor. Hoje uma propaganda de bolsa tem uma mulher nua. Hoje
na maioria das propagandas, sempre tem uma insinuação, sempre tem uma colocação, sempre tem uma mensagem subliminar. Isso não é apenas nas propagandas, nos desenhos, porque agora, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha espiritual. Existe um sistema espiritual, certo? Que deseja destruir o ser humano, descaracterizar o ser humano. Programas como um Big Brother, que foi citado aqui, eu confesso a vocês que eu me nego a falar de algo tão absurdo, sabe? De algo tão depreciativo no que diz respeito ao ser humano, sabe? Mas a gente sabe qual é a finalidade, que é a busca da audiência. A gente sabe o que gira em torno de tudo isso. A gente vê uma novela onde sempre a degradação da família é pintada e descrita de uma forma tão bonita. Uma propaganda de uma cerveja nunca mostra um dependente do álcool deixando os 30%, 40% do seu orçamento familiar num balcão de um boteco. Não se mostra. Hoje, eu não sei se foram vocês que fizeram isso, se foram seus antecessores, mas eu já tive vontade de fumar quando a propaganda dos cigarros era um camarada montado num cavalo, numa cidade do Arizona, com uma música bonita e um cara saudável. Hoje esse cara saudável virou um esquelético estampado numa carteira de cigarro. Eu espero que um dia o álcool também seja descrito dessa forma. Então, o que se pode fazer hoje, olhando para tudo, respondendo a pergunta? Eu acho que nós temos muitas coisas para acertar, sim. Muitas coisas para ver, sim. Mas pode-se começar com uma programação televisiva mais saudável, com propagandas mais saudáveis. Porque, eu não sei aqui se eu fizesse uma pergunta, quantos de vocês assistiram Big Brother? Me parece que é uma programação que não é dada muito às pessoas mais intelectuais, às pessoas mais bem resolvidas financeiramente. Eu entendo que é um entretenimento barato e muitas vezes uma falta de opção, certo? Que a pessoa sem ver vai... Eu trabalho com família e um dia eu estava assistindo uma novela, passei e vi uma novela, uma cena que me chamou a atenção, que era um carro de família, um camarada brigando com a mulher, e eu fiquei nervoso com aquilo, porque ele estava agredindo a mulher dele, e eu falei, esse cara não pode falar assim com a mulher dele, e a mulher começou a chorar, pegou a chave do carro, entrou e foi para um shopping center, sentou numa praça de alimentação, de repente chegou um camarada bonito, muito sentou, o que a senhora está chorando? E ele muito compreensivo, muito atencioso, e eu lá no meu sofá, pensei comigo, por que essa moça não fica com esse homem tão bom? E logo em seguida eu vi que eu estava torcendo contra o adultério, ou a favor do adultério. Momentaneamente. Vocês já viram um beijo de novela? Tem iluminação, tem tudo. O nosso beijo não tem nada em casa. A realidade é totalmente diferente. É, na verdade. A realidade é... E o povo... Essa é que é a questão. O povo quer algo que venha daqui. E que vocês vão ter que brincar muito para conseguir. E que eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Talvez hoje o povo brasileiro gostaria de estar onde eu estou. Um cara simples. Com a linguagem que, como eu disse, talvez não seja a linguagem de vocês. Mas é o que o povo quer. O povo quer ser feliz. Sabe? Mas quer ser feliz de uma forma saudável. Sabe? Então, eu tenho lutado contra isso. E vejo, as pessoas reclamam, no Reino Unido, de 5 mil petições, 1/3 delas estava contida a palavra Facebook, deputado.
Entende? Então a internet, eu estava esses dias numa fila no aeroporto e 3 camaradas dizendo que não iam na sexta-feira tomar o chopp. Discutindo os 3, não vou mais na sexta-feira, não vou. O outro perguntou, por que você não vai? Porque a gente senta no bar para tomar o chopp e está todo mundo no telefone e ninguém conversa mais. Eu ia por causa do diálogo. Hoje já tem marido e mulher falando, não é? Pelo MSN, dentro de casa. Ou observe nos aeroportos, vocês que passam aí direto, a coisa mais comum. Então o que nós podemos fazer? A família foi mais feliz, sabe? Quando não tinha essas parafernálias. Hoje esses meninos não sabem o que é um chuvisco na televisão. Tu lembra da época? Alguém com um bambu do lado de fora, girando a antena, e você gritando lá, para. Exatamente, isso aí. Na nossa época de criança, a gente tinha medo de quê? Mula sem cabeça, velho do saco, mulher do algodão. Hoje essa sociedade fala inglês, domina informática e estão vivendo aí uma síndrome do pânico. Esse dia entrou uma menina no meu gabinete de 16 anos e disse, minha vida acabou. Eu disse, acabou por quê? Porque eu perdi meu celular. Eu falei, menino, você vai embora do meu gabinete, senão sua vida vai acabar aqui mesmo. Porque eu com tanto problema sério, uma sociedade... É essa sociedade que nós estamos vendo. É só contra isso que a gente está pedindo. Sabe? É contra isso que nós estamos clamando. Tem gente que não está pedindo porque não tem voz para pedir, empurra aquilo na televisão, tem que assistir aquilo, porque vai fazer o quê? Vai para onde? Vai desligar a televisão e vai deitar? Agora o que vai passar, se vocês podem fazer alguma coisa, por favor, façam. Não façam pelos héteros, não façam pelos gays, não façam pelos negros, não façam pelos analfabetos, pelos cultos. Façam pelo povo. Façam por nós que estamos lá fora. Entendeu? Isso para mim é expressivo. Vocês podem fazer. Talvez eu não saiba dizer o quê. Mas eu sei que podem. Eu sei que se Deus colocou aqui, Ele vai dar condições de ser feito. Ok, obrigado. Vamos agora para o próximo bloco. Vamos ouvir o deputado Marcos Rogério, em seguida o nosso querido general Bolsonaro. Senhor presidente, nobre deputado Silas Câmara, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos, senhor relator, deputado Ronaldo Fonseca, que tem uma tarefa árdua de relatar esse projeto e de agregar também as ponderações, as ideias e as sugestões que serão acostadas ao projeto apresentado. E de modo muito especial cumprimentar o pastor Cláudio Duarte, que vem a essa casa para trazer também a sua visão e a sua contribuição acerca de um tema tão importante para o país, um tema que infelizmente tem sido tratado de forma secundária e com um certo desrespeito ou com a pecha da discriminação. Quando se fala desse tema nesta casa ou em outro ambiente, logo alguém já coloca a pecha de fundamentalista, de retrógrados, de atrasados, quem defende família. Veja, defender a família se tornou sinônimo de atraso. Eu acho que nós precisamos realmente caminhar para o atraso, porque a Constituição Federal diz que a família é base da sociedade. Então vamos voltar à base. Se isso é o atraso, caminhemos para ele. Mas, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma ponderação. Eu acho que a oportunidade aqui, nós estamos hoje ouvindo alguém que trabalha, na verdade, uma verdadeira terapia de casais. Eu não tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente as palestras do pastor Cláudio Carvalho, mas lá em casa minha esposa tem os vídeos que estão disponíveis, de vez em quando ela leva, e é muito prazeroso ouvir alguém falar com a propriedade que fala e da forma que fala, porque fala de assunto sério, mas de um jeito carinhoso, de um jeito que você conquista as pessoas. Então, parabéns pelo seu ministério, e o Brasil precisa muito desse tipo de instrumento, e eu tenho certeza que Deus o tem honrado com essa forma tão especial. Senhor presidente, eu fiz aqui, enquanto eles falavam, algumas observações com relação a esse tema. Nós estamos numa audiência, numa oportunidade de debater o assunto. O Brasil é um país feito de famílias.
embora muita gente fale dos indicadores econômicos, nesse momento não tão comemorados quanto antes, mas até pouco tempo atrás celebrava-se os indicadores econômicos do Brasil. Mas não são os indicadores econômicos a base da sociedade brasileira. Também não são, embora tenhamos avançado nessa área, os indicadores sociais a base da sociedade brasileira. Embora a educação seja extremamente importante para o país, estratégica para o desenvolvimento do país, também não é a educação a base da sociedade. A Constituição Federal, no 226, afirma que a família é a base da sociedade brasileira. E eu diria que descuidar da família é descuidar do Brasil. Afrontar a família é afrontar a base, é afrontar o fundamento do próprio país. Nenhuma sociedade será forte se a família for fraca. A inversão de valores, senhor presidente, a perda de referência, tem levado o país a descuidar daquilo que mais importa, a família. Veja o exemplo da Grécia, um país que, enquanto cuidava da família, influenciava o mundo, influenciava o planeta. Se alguém teve a curiosidade de ler um escritor chamado Fustô de Coulanges, numa obra Cidade Antiga, vai conhecer a trajetória de um fracasso. Como fracassar? Como dar errado? E não é um livro religioso. É um livro que retrata o caminho que leva ao fracasso. Basta olhar para a Grécia hoje. Então, senhor presidente, eu penso que nós temos uma oportunidade de abordar esse tema, não só à luz do debate caloroso em muitas ocasiões, mas de construir algo que nos remete ao passado? Não, ao princípio, ao começo, àquilo que a Constituição, aquilo que o legislador constituinte quis deixar cristalizado, porque o capítulo, a família, ganhou na Constituição Federal um capítulo inteiro para ela. Portanto, não é um tema secundário, é um tema de importância, de relevância. Eu penso que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Então, eu queria cumprimentar a Comissão Especial pela iniciativa desse encontro, por nos oportunizar, ouvir autoridades no assunto, outras virão certamente para debater essa matéria, e nós teremos a oportunidade não só analisar o conjunto das proposições que estão em posse do relator, mas também de contribuir oferecendo outras ideias, outras sugestões para aperfeiçoarmos ainda mais esse instrumento normativo. Parabéns a essa comissão especial, ao pastor Cláudio Duarte, a essa casa, sempre bem-vindo, e bem-vindo aos lares de milhões e milhões de brasileiros que precisam ouvir essa mensagem agregadora, restauradora, reconciliadora com as famílias do nosso país. Muito obrigado, estou honrado de estar aqui hoje. Muito obrigado, deputado Marcos Rogério. Com a palavra, Sua Excelência, o deputado Jair Bolsonaro. Nesse público aqui, eu estou muito mais para ouvir do que para falar. Parabéns, Cláudio Duarte, eu te conheço muito pouco, não acompanho, né? Mas eu admiro aí. Tem um slogan meio do Feliciano, acabamos de lançar agora, né? Há 30 anos o povo pedia direta já, hoje pede direita já. Pronto. Cláudio Duarte, quase encerrando aqui. Às vezes é obrigado a escolher o menos ruim. Né? No passado aqui eu fui candidato a presidência aqui da casa, não é para chegar, até porque o que o eleitor aqui queria eu não tinha para dar. Okay? Mas eu ajudei a eleger o Severino Cavalcante. Porque do outro lado seria Luiz Eduardo Grinhal. Então, sem comentário. Ficamos com o homem da Secretaria de Furar Postos, né? Contra o homem da máquina de furar cofres do governo. Okay? Tocante à propaganda do tabaco, o senhor elogiou a sua exclusão da televisão, mas tem um detalhe. A imprensa sempre viveu do dinheiro do tabaco na propaganda, do álcool e do orçamento. Se tirar o álcool agora, ela vai viver exclusivamente do orçamento. A imprensa, olha que situação que nós estamos, né? Vamos estar na mão do governo. E daí, para encerrar, eu estou aqui com o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT.
no item 1.3.16, isso aqui é do governo, hein, da Maria do Rosário, agora é da Ideli Salvati, que como ela gosta de ditadura, ela se casou com um subtenente do Exército agora, tá? Mas está aqui nesse item aqui. Proposta do governo, né? Inclusive, parabéns a vocês aqui, que às vezes não pode fazer pela família, mas vocês muito fizeram para que não piorasse essa situação. Quando aqui tiraram a questão da ideologia de gênero no PNE. Então está aqui um dos 180 itens, né, que o governo está propondo. Campanha nacional de sexo seguro para adolescentes LGBT usando personagens adolescentes. Eu queria saber como é que é isso. Que 2 molecão de 16 anos de idade vai na televisão à tarde dizer como é que ele faz sexo seguro com outro nessa faixa etária. Agora, eu toparia acabar com o álcool o dia que tivéssemos aqui um presidente da República que tivesse um mínimo de vergonha na cara. Tá? Que mesmo que não tivesse família, tá? Que pelo menos não atirasse em quem tem família. Okay? Quando eu questionei aqui da tribuna da Câmara a sexualidade de algumas personagens do governo, é porque a Dilma Rousseff escolheu para a Secretaria Nacional das Mulheres, com status de ministério, a senhora Eleonora Minicucci, cuja especialidade é aspiração manual intrauterina, ou autoaborto. Mas ela também declarou, e quando declarou, ela abriu a guarda para mim, né? Eu entrei rachando, ela falou o seguinte: não é porque eu tenho mais de 60 anos, feia pra caramba, e tem 68, né? Não é porque eu tenho mais de 60 anos que não continuo fazendo sexo com homens. Mentira! Com aquela cara nem com Viagra na veia. Tá? Não continuo fazendo sexo com homens e mulheres. Ainda se intitulou aí homossexual. E o meu grande orgulho é minha família, é minha filha que é gay. Onde da tribuna, Silas, eu falei: Dilma Rousseff, essa mulher pode representar a tua mãe. A dona Olinda Bolsonaro, não. Então, a partir do momento que o governo bota uma figura dessa para representar as mulheres no Brasil, é sinal que ela está, eu não posso falar aqui, né, se lixando para a família. Ela está esnobando em cima da minha mãe, da tua mãe se for viva, da tua esposa, da tua filha, da tua tia, da tua avó. Esperar o quê? Eu confesso, né, eu só tenho para falar o seguinte: parabéns a vocês. Inclusive, ô Feliciano, de vez em quando eu falo bem de vocês, né? Outro dia, negócio de candidatura à presidência da República, eu falei do pastor Everaldo. O cara falou: o cara é pastor! Quer dizer, eu falei: olha, se ele fosse homossexual, ladrão, maconheiro, mensaleiro, não tinha problema nenhum. Por ser evangélico, o cara já cai de pau em cima dele. Mas vocês aqui têm um grande trabalho, né? E se eu pudesse e tivesse meios, e realmente vocês concordassem, seria cabo eleitoral de vocês na reeleição deste ano nos seus respectivos estados, que vocês fazem um excelente trabalho pela família, pelas crianças e pelo Brasil, que pede de vez em quando algum colega nosso dar uma pisadinha na bola, que dá, né? Isso é natural porque somos seres humanos. Mas, parabéns ao trabalho de vocês, parabéns ao pastor Cláudio Duarte, ao Silas, Ronaldo Fonseca, essa bancada maravilhosa aqui, que eu me sinto muito feliz de estar aqui, como estava feliz no ano passado, integrando a Comissão de Direitos Humanos do Feliciano, que botou um freio de arrumação lá. Agradecer o apoio de vocês, que eu quase fui eleito presidente, faltou só um voto, foi 10-8, se fosse 9-9, imagina o simbolismo, né, em cima dessa quadrilha que nos governa hoje em dia, com todo respeito ao Fernandinho Beiramar, tá ok? Muito obrigado, parabéns. Isso aí. Para você ver, pastor Cláudio Duarte, como o senhor faz a defesa da família com bom humor. O senhor e o Bolsonaro fariam uma dupla imbatível, né? O senhor defendendo a família e ele enfrentando diretamente a... Depois dizem que engraçado, né? Sou eu, né? Registrar aqui a presença do pastor João Campos, nosso querido companheiro, presidiu a frente parlamentar na Câmara dos Deputados por muitos anos, tem um belíssimo trabalho prestado a toda a comunidade cristã, não é evangélica, é cristã dessa nação, e eu quero
além de registrar a presença, perguntar se Vossa Excelência quer usar a palavra, já que estamos encerrando, seria o último orador. Fátima Pelaz acaba de chegar aqui também, nossa querida deputada Fátima Pelaz, lá do estado do Amapá. Senhor presidente, obrigado aí pelo carinho, pela deferência. Lamento não ter tido a oportunidade de ouvir o pastor Cláudio Duarte. Tinha projetos meus da Comissão de Segurança Pública, tive que me dedicar lá, só agora pude estar aqui. Mas quero cumprimentá-lo, sei da sua competência, da sua capacidade de comunicar, de abordar um tema dessa natureza. Tenho certeza que trouxe aqui grande contribuição. Observava a fala do deputado Bolsonaro e estava refletindo sobre coisas do nosso dia a dia aqui. De fato, nós haveremos de enfrentar muitas dificuldades, meu caro relator, deputado Ronaldo Fonseca. Não só em função de abordagens da mídia, de forma muito diversa daquilo que pensa, não apenas nós, mas a maioria absoluta da sociedade brasileira. A mídia termina, a gente permite, a televisão é uma forma de, a gente não sendo disciplinado, de permitir que qualquer coisa entre dentro da nossa casa e converse com nossos filhos, com todo mundo, e passe valores, princípios, conceitos distorcidos, enfim, é o que anda acontecendo. E a gente não é tão disciplinado para selecionar programas, enfim. E é muito difícil, de fato, cercar isso. Mas, de outro lado, por que muitas dificuldades? É porque o governo, por mais que não diga, não verbalize isso, a Dilma, por exemplo, não vá à imprensa e diga numa entrevista, etc., mas está escrito. Né? Você pega o PNDH3, o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, está tudo escrito lá, o que o PT pensa acerca dessas coisas. Tudo absurdo. E está escrito. E é programa de governo, é o que eles pensam, o que eles propõem, o que eles querem. Então nós estamos enfrentando o governo, nós estamos enfrentando grande mídia e outros setores minoritários da sociedade, mas que têm espaço na mídia, etc. Agora, penso que todos nós temos consciência disso, estamos e iremos fazer o bom debate e certamente ao final haveremos de consolidar no Estatuto da Família princípios, valores, conceitos que expressem o sentimento da maioria da sociedade brasileira e tornando isso consolidando isso cada vez mais norma, lei que rege essa nação. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Campos. A deputada Fátima Pelaz quiser utilizar a palavra. O nosso expositor tem que correr para o aeroporto, mas Vossa Excelência, que inclusive colheu as assinaturas para a instituição da Frente Parlamentar em defesa da família aqui na Câmara dos Deputados, no ano passado, ano retrasado, fez um trabalho belíssimo. Portanto, se quiser utilizar a palavra, tem aí uns 3 minutos também para deixar a sua mensagem. Obrigada, presidente. Também nós chegamos agora, não tivemos a oportunidade de ouvir o pastor aqui, nós estávamos também na reunião da bancada e não tive oportunidade, mas reafirmar também o nosso compromisso, a preocupação, e acho que nós temos que levantar e pegar esse momento que está sendo discutido aqui, levar também para todo o Brasil, para fazer um chamamento, que nós temos uma luta desigual, numa mídia que tenta fazer todo um trabalho de desconstrução da família brasileira. Nós temos que ficar atentos. Queria parabenizar também o pastor pelo trabalho que vem fazendo no Brasil todo. Tive a oportunidade de ver uma mensagem sua em relação à questão da mulher também, tá? E a gente até repassou bastante essa diferença que existe, né, entre o homem e a mulher e a forma que nós temos que compreender e para fortalecer a família. Então, só reafirmar o nosso compromisso e parabenizar todos, porque esse é um momento importante. O Congresso Nacional se levanta e traz esse debate para a sociedade, que nós temos que reafirmar sempre a família brasileira. Obrigada. Doutor Grilo também quer dar uma palavrinha de 2 minutos, e assim a gente, só para o senhor entender, pastor, nesse momento está acontecendo essa audiência pública aqui, deve estar acontecendo nessa casa, onde 50 reuniões diferentes. Então, ter tido aqui a presença de deputados federais, torna essa audiência pública uma belíssima audiência pública em termos de participação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor pastor Cláudio Duarte, em primeiro lugar eu gostaria exatamente de agradecer a presença do pastor Cláudio Duarte aqui, que nos trouxe essas contribuições. Pedir desculpa porque eu não pude permanecer aqui todo momento. Como o presidente disse, nós temos várias reuniões acontecendo no mesmo momento. E eu, como titular de uma outra comissão, Comissão de Legislação Participativa, estava até participando lá, porque hoje nós aprovamos na Comissão de Legislação Participativa também um seminário para discutir
a relação entre o álcool e a adolescência, porque muitas famílias estão sendo aí destruídas pela droga, pelo álcool. Ontem nós realizamos nessa casa um seminário para discutir a legalização da maconha, e aí nós pudemos ouvir vários médicos, vários psicólogos que trouxeram até essa contribuição mostrando quais os efeitos da droga na vida das pessoas, como é que a droga destrói a vida das pessoas. E hoje nós aprovamos lá a realização de um outro seminário para discutir a questão do álcool. E muitos adolescentes aí estão aprendendo a usar álcool sem qualquer controle exatamente da família. Então, acho que é muito importante nós começarmos a discutir com toda a sociedade a importância da família na vida das pessoas. E até gostaria de convidar o nosso colega Ronaldo Fonseca. Ano passado, o deputado Ronaldo Fonseca começou a colher assinaturas. E eu pude ajudar o deputado Ronaldo Fonseca. Nós colhemos mais de 150 assinaturas para uma PEC que deixa claro na Constituição que o casamento é entre um homem e uma mulher. E gostaria de parabenizar também o pastor Cláudio por uma coisa muito importante que ele disse aqui, exatamente da tolerância, que é importante nós termos tolerância para aprender a conviver com os desiguais, sem abrir mão das nossas opiniões, das nossas convicções. Como Jesus nos ensinou, nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então nós precisamos amar e respeitar sem abrir mão da família brasileira. Pastor Cláudio, muito obrigado, senhor presidente, por permitir essa participação. Obrigado. Nós ainda temos alguns minutos, palavra com o nosso deputado Ronaldo Fonseca, relator, para suas considerações finais em relação a essa audiência pública, e depois vamos ouvir as considerações finais também do nosso expositor. Senhor presidente, eu queria apenas, encerrando esta comissão, dizer o seguinte: o fato de nós termos aqui, eu quero reafirmar isto, para ficar muito claro, o fato de nós termos apenas um pastor aqui fazendo uma manifestação e trazendo aqui a sua palavra nesta conferência, nessa audiência pública, é porque outros convidados, inclusive seria muito interessante tê-los aqui para dar o contraponto, eles não confirmaram presença, não vieram. Então, nós queríamos muito e desejamos muito que tenhamos aqui pessoas que pensam diferente, talvez, da maioria desta comissão. Então, eu queria deixar claro aqui que esta relatoria está absolutamente aberta para que aprovemos o nome de outros colaboradores, espertos no assunto, que venham, independente do credo religioso, independente da cor partidária, mas que venham a esta comissão para colaborar com o nosso trabalho. Então, nós vamos ter uma próxima sessão ordinária da comissão. Eu estarei trazendo aqui a solicitação de aprovação de vários requerimentos para várias audiências públicas, e já vamos, então, manifestar uma data mais posterior para que os nossos convidados possam encaixar nas suas agendas, e já sugiro também aos pares aqui desta comissão que tragam sugestões de nomes, de instituições para participar, porque é interessante que nós ouçamos, então, a sociedade brasileira, para que nós possamos oferecer a esta sociedade um estatuto da família que venha corroborar com os valores morais e sociais que tantos nós prezamos e queremos para esta nação. Muito obrigado, deputado Ronaldo Fonseca. Para as suas considerações finais, pastor Cláudio Duarte. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Espero ter conseguido ser claro nos meus posicionamentos. Vou continuar intercedendo em favor de todos, pedindo a Deus que dê a vocês sabedoria, que dê a vocês entendimento, clareza e, principalmente, um posicionamento firme diante de todas as situações que virão, certo? Eu quero só pedir a vocês, não desistam, continuem, por mais, às vezes, que seja desanimadora a visão de estar debaixo de uma autoridade que talvez aparentemente tem mais força, mas que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se eu não pensar assim, não faz sentido.
Então foi um grande prazer, muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer. Espero, numa próxima oportunidade, estar aqui, né, participando novamente, vendo e principalmente ouvindo as partes que não consegui ouvir hoje. Só gostaria de dizer que a Bíblia não proíbe pessoas do mesmo sexo se amarem e nem de morarem juntas. Ruth e Noemi eram duas mulheres que moravam juntas. Davi e Jonatas eram dois homens que se amavam. Mas a Bíblia nos orienta a não mantermos relações com pessoas do mesmo sexo. Levítico 18, 22. É só isso. Entendeu? Só isso que às vezes eu acho que a gente tem que expor e ouvir. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado por terem me ouvido. Muito obrigado pelo que disseram. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrados os trabalhos. Antes, porém, convoco a reunião para o dia 14/5 de 2014, às 14h30. Está encerrados os trabalhos.